todas e todos, sou Ivan Hagen, isso aqui é mais um Guerrilha Cultural. Hoje eu estou com o Wilson Alves Bezerra, professor da UFSCar, escritor, poeta, né? Lembrando aqui, né, para todo mundo somar forças com a gente, apertar ali no sininho, nesse programa que faz parte do canal À Esquerda, né, para a gente ter alguma alternativa no YouTube, para não ficar só o domínio da direita no YouTube. Com o Wilson eu vou falar sobre o Malanga e Malanga, o último livro dele, também tem os outros livros que também são muito politizados, mas eu vou começar lembrando de um momento que a gente estava junto, um momento histórico. Depois ele escreveu um artigo contando, né, um momento que todo mundo tem aqui na lembrança, com muita dor, que é... Vamos lá, Wilson. 17 de abril de 2018, São Bernardo do Campo, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sim. Fizemos parte lá da vigília de resistência naquele fim de semana vergonhoso da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também, Ivan, imagino que vai ser como aquelas finais de Copa do Mundo, que depois todo mundo diz que estava lá, mas você estava, eu estava também, a gente se encontrou. E como você estava comentando, eu escrevi esse artigo porque foi um momento muito intenso, acho que muito significativo da nossa história contemporânea, e acredito eu também que esse momento que estamos vivendo aí, pelo menos desde 2015, 2014, se a gente for retomar a eleição, deve ser muito estudado pelos historiadores no futuro também. Mas dito isso, olá, amigas e amigos do canal À Esquerda. Ivan, é um prazer estar aqui e falar de literatura e de política com vocês. Muito bem-vindo. Obrigado. Aí você tem essa, a gente comentou aqui a prisão do Lula, mas, né, vamos então recapitular um pouco assim essa cronologia toda. Tem a prisão do Lula e aí tem, né, um dos seus livros, tá aí O Pau do Brasil, né? O Pau do Brasil, que fala muito do impeachment. Você pega até falas dos deputados no Congresso, muitos dos debates que aconteciam, e transforma isso em literatura, né? Como é que foi esse processo aí, de gerir isso tudo e pôr em literatura? Esse livrinho aqui, ele nasceu em abril também, no mês de abril, mas em 2016, há mais de 3 anos agora. O Pau do Brasil, ele foi fruto daqueles dias em que a gente entendeu que as coisas estavam desencaminhadas no país. Em abril foi quando a gente tínhamos acabado de ter o vazamento daquele diálogo telefônico do Lula e da Dilma, e foi também, e aquilo veio ao ar e começou a me causar muita estranheza. Por um lado, a interpretação que os grandes meios faziam como se tivesse alguma coisa inconfessável nesse diálogo, e me parecia um diálogo absolutamente natural, afetuoso. Eu falei, não, O efeito para mim desse diálogo tô orgulhoso da presidenta e do ex-presidente, porque para mim aquilo tudo era muito transparente. Mas todo mundo fala, não, os palavrões, mas que absurdo, mas precisa cair. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Poucos dias depois, a gente teve a sessão da Câmara dos Deputados, ao longo de todo aquele domingo, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque os discursos que estão mais circulando, eles estão absolutamente em desacordo com aquilo que é o meu bom senso. E aí eu passei a escrever 18 poemas, eu escrevi esse livro em uma semana, e não era essa capa, essa aqui já é a 4ª edição. Era uma capa que fazia uma homenagem ao Pau Brasil, do Oswald de Andrade, do livro de 1925. E tem um procedimento ali do Oswald que me interessava muito. Tem uma seção daquele livro chamada História do Brasil, Período Colonial. Ele pegava textos dos cronistas, do Caminha, do Gandavo, de muitos outros, e fazia recortes e transformava essas colagens em poemas. Evidentemente eram recortes irônicos. Eu passei a fazer isso com os documentos do processo do impeachment da Dilma naquele momento. E com outros documentos, com trechos de conversa gravada, com trechos da Ponte para o Futuro, da carta do Temer para Dilma. E, ao lado disso, poemas autorais meus tematizando o horror daquela situação. Então esse foi o livro que saiu em junho de 16,
já se opondo a essa situação de arbítrio que a gente vinha vivendo. Como ela seguiu, infelizmente, esse livro foi sendo atualizado. Então eu passei, ele foi lançado pela Urutau, que é uma editora do interior de São Paulo, lá de Bragança Paulista. Como é uma editora pequena e ágil, era possível a gente fazer de poucos meses depois e reatualizando. Então eu acrescentava manifesto, acrescentava mais poemas. Essa edição, que é a quarta, ela saiu nas vésperas da eleição do ano passado. Nas vésperas da eleição de 2018 saiu em Portugal. A Urutau tem em Bragança Paulista e Pontevedra, ali na fronteira da Galícia, na Galícia, fronteira da Espanha com Portugal. Então, é um livro de poesia, mas também é um livro de história, porque ele retoma o impeachment da Dilma, depois o assassinato da Marielle, os tiros na caravana do Lula, a prisão do Lula, as eleições, eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro não está aqui ainda, deve sair uma quinta edição agora em agosto, que é a última. Aí o Pau do Brasil chega ao final. Pois é. Bom, e aí, aqui a gente vê, né, o quanto que são grosseiras as declarações de deputados, assim, a gente refresca a memória e vê como é uma linguagem ardilosa, né? Acho que essa que é a apropriação mais irônica, né, daqueles discursos. Eu acho que tem desculpa te interromper, eu acho que tem uma coisa que eu queria destacar, como você tem esse discurso hegemônico martelando na televisão, na internet, no rádio, nos jornais, era preciso ironizar esse discurso, era preciso detê-lo, recortá-lo e, como você disse, ao absurdo do que está acontecendo aqui. E colocar isso num fio, com um fio condutor, porque eu acho que o que tem acontecido no Brasil, a gente passou a viver de espanto em espanto, seja quem for, seja a direita, a esquerda, todo mundo vive no espanto, no grande evento, mas isso tudo como performance, esvaziado de significação. Então, isso aqui era uma maneira de ironizar o discurso do poder, ao mesmo tempo oferecer uma interpretação para esses acontecimentos e despertar o espírito crítico das pessoas e, ao mesmo tempo, também uma forma de elaboração, porque esse pasmo que a gente tem vivido, todo mundo se pergunta: o que está acontecendo? Para onde é que nós estamos indo? A literatura, ela pode não ter a resposta exata, mas eu acho que ela ajuda a capturar o momento, ela ajuda a oferecer laço, oferecer uma possibilidade de elaboração em relação aos acontecimentos. Então, por isso eu também queria que o livro fosse vivo, e aí esses textos, eles saem impressos, mas Facebook, revistas alternativas do Brasil, do exterior, saiu poema em Portugal, no Chile, na Venezuela, na Argentina, em portais dos Estados Unidos. Vai sair agora uma versão do Pau do Brasil na França. Então, tem esse papel outro também de divulgação dos nossos descalabros e uma tentativa de reflexão em torno a eles. Esse papel é importante. Eu queria também passar agora para o Vapor Barato, né? Eu vou ser o garoto propaganda de mim mesmo. Sim, também faz parte esse merchan aqui. Mas assim, o Vapor Barato aí já é um momento do impeachment consumado, mas numa situação assim, num consultório psicanalítico. E todo um adoecimento, porque essa é uma coisa que acontece mesmo, porque a minha esposa ela é psicanalista, né? E o que ela está recebendo de gente nas consultas dela, que também está vivendo um sofrimento e um desnorteamento, né? Mas aí você, na literatura, você se coloca também um monte de indagações e esse sofrimento diante do que acontece com o país vai misturando o que acontece com o sofrimento do país e com a subjetividade ali desse personagem no consultório, né? Mas me conta você aí, como é que foi escrever então o Vapor Barato?
eu vou pedir licença e vou dizer uma outra coisa que vai para começar a te responder. Eu vou dar uma volta um pouco maior. Desde 2016 eu sou uma pessoa que escreve muito. Eu sempre escrevo desde sempre, mas eu acho que toda essa situação política, todo esse estado de exceção que foi se implantando ao longo desses últimos anos me fez escrever muito mais. Então, eu tinha, ao longo desses 3 últimos anos, o Pau do Brasil, mas eu queria fazer outra coisa. Então, enquanto eu escrevi esse livro, eu escrevi esse romance do Vapor Barato, uma homenagem, evidentemente, ao poema do Vali Salomão, que foi musicado pelo Jades Macalé, imortalizado pela Gal Costa, para mim, naquela versão do Gal Fatal, que é disco de 73 aproximadamente, não vou lembrar exatamente o ano, que é essa nossa inquietação, que às vezes é um desejo de fuga, assim, de sumir, tomar aquele velho navio. E aí o que é esse livro? Esse livro era uma tentativa de tomar a situação brasileira de outro lugar. Eu acho que a gente podia dizer que ele é um livro que é uma tentativa de pensar sobre a possibilidade da psicanálise, a possibilidade da escuta num momento histórico em que ninguém escuta ninguém mais, em que todo mundo tem a sua própria verdade e é incapaz de modalizar a sua própria verdade, de trocá-la com o outro. E aí eu quis colocar isso em cena naquilo que é propriamente o espaço da escuta, né? A clínica psicanalítica está ali para ser um lugar de escuta da própria voz de quem vai procurar o analista. E o romance ele se transforma muitas vezes num embate, porque esse personagem, que a gente pode localizá-lo aí como um intelectual brasileiro de algum centro urbano, então uma coisa mais parecida aqui com São Paulo, e ele do que ele se queixa? Ele se queixa do fracasso dele como cidadão, como sujeito, como homem. E aí a outra estratégia que eu quis fazer era tirar o narrador. Esse livro ele não tem propriamente um narrador que descreva a cena. É um romance que está da primeira à última linha construído apenas pela voz dos personagens, do psicanalista e desse protagonista que é o analisando. Então, esse romance obriga a que o leitor escute essas falas, concorde com o analista, não concorde com o analisando, não concorde, mas obriga ele a escutar e a ter um ponto de vista que não está recortado de antemão. Eu acho que, nesse sentido, ele tem a ver com o Pau do Brasil, porque o Pau do Brasil também muitas vezes é o recorte literal do que falou determinado político, determinado jornalista, determinada publicação outra, sem, lógico, que o procedimento meu de recortar, de dar um título, de ordenar, leva a uma certa interpretação. Mas é a chance de deixar o leitor no escuro também. Porque se a gente vê que é uma fala do personagem X ou Y, um personagem histórico X ou Y, antes de que ele abra a boca a gente já tem um ponto de vista. Então vai ter o Lula, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Temer, o Bolsonaro, a Dilma, e você está lendo e fala, mas quem falou isso? Será que eu concordo? Será que eu não concordo? Eu acho que a gente chega num momento em que a gente precisa, mais que nunca, retomar o nosso espírito crítico, assim, a possibilidade da escuta, a possibilidade da troca, a possibilidade de fazer laço. Se a gente continuar nessa histeria, todo mundo gritando, a gente vai continuar nessa histeria, todo mundo gritando. Então, uma das perguntas do livro é muito assim, né? Quem são os loucos, né? Que está ali, né? Estaria se tratando, mas também questionando assim, quem que são os que não estão buscando esse tratamento e batendo panela e tal, né? Também difícil dizer que eles são lúcidos.
a lucidez está subjúdice aqui. Realmente, o personagem descreve situações que ele passou, que foram situações que muitos de nós passamos, de perseguição, mas ele também se questiona o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E tem, evidentemente, também... Não é evidente, mas é evidente para mim. Eu conheço o livro, desculpa. Tem também um delírio persecutório dele. A gente vive numa situação persecutória. De fato, muitos de nós somos perseguidos por participar de atos políticos. Depois quem é na universidade ali recebe um processo administrativo porque participou de atividade político-partidária no horário de trabalho. Então, o ambiente de trabalho nosso, público ou privado, tem esse elemento da perseguição. Tenho ex-alunos... Você tem visto do ponto de vista de professor lá na UFSCar mesmo, né? Nós todos ali temos processo. Eu tenho ex-alunos que foram formados na Universidade Federal de São Carlos, onde eu trabalho, que foram demitidos das escolas aí, privadas porque não estava se adequando mais ao perfil da instituição. Então, a gente vive uma realidade persecutória, mas também tem um espaço, às vezes, para a gente começar a dissociar um pouco o que é de fato perseguição, o que não é. E aí o livro opera com esse limiar aí da razão e da desrazão. Foi escrito, só para dizer isso, nos primeiros meses de 2017, então, como você dizia, já sob o governo golpista do Michel Temer, mas ele tenta ir para além disso, assim, lógico que fatos ali do cotidiano são trazidos na história, mas amplia um pouco mais os principais conflitos desse personagem é com os militares. Então ele fica um pouco pensando nos anos 60, se aquilo está se repetindo, se aquilo não está se repetindo. É isso. É isso o livro. Legal. Daí... Sabe o que eu acho bom? Que ele está aqui, publicado, porque eu sofri de escrever isso. Aí quando está publicado, eu falo, bom, agora é problema dos leitores. Por enquanto, eles não estão queimando os livros, né? Vamos ver, a gente tem que lutar para não chegar nesse ponto. A gente tem que lutar para os livros serem lidos. Porque quando eu brinquei aqui que eu estava fazendo papel de garoto propaganda, a gente precisa fazer isso agora num contexto em que as editoras estão fechando, que as livrarias estão fechando, que os cadernos de cultura fecharam, que os programas de cultura na televisão escasseiam. Então, óbvio que surgem outras possibilidades. Esse canal à esquerda, esse programa que você vem fazendo, ele já é também um respiro, ele participa disso. Mas, mais que nunca, os artistas têm além do papel de dizer que não são bandidos, a gente tem esse papel de divulgar cada vez mais o que vem fazendo, o que vem produzindo artisticamente, né? É dureza, né? A gente vem sendo taxado, né, de marginal. E aí eu vou pegar o gancho para já falar um pouco do Malanga e Malanga. A minha capa é diferente. Né? Que, sim, cada capa é uma coisa diferente, que é da multinacional Cartoneira. Então são livros artesanais. E o gancho é esse, porque você tem uma coisa que seriam os dejetos, as sobras, aquilo que... Né, os resquícios da mercantilização, que é caixa de papelão. Aí vai lá, tem as cartoneiras, e uma coisa muito artesanal. E eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo que tem esse processo, né, que vem de baixo ali, e tem uma organização que é uma multinacional cartoneira, isso vai para um monte de país, para 3 continentes. Então, explica um pouco aí pra gente. Vamos lá. Esse livro, primeiro vou ser o meu promotor aqui de novo. Esse livro vai ser lançado agora no dia, para quem está vendo antes, no dia 29 de junho, sabadão, a partir das 17 horas, no Armazém do Campo, que é a lojinha do MST, ali perto, na Rua Eduardo Prado, não vou lembrar o número, mas é pertinho do metrô Marechal Deodoro. E aí a gente vai fazer um primeiro lançamento lá. E é uma edição cartoneira, é uma edição feita com papelão de caixas
recicladas. Como dizia você, Ivan, é o resíduo. Assim como nós somos o resíduo, né? Nós nunca fomos tão chamados de lixo como somos chamados de lixo agora. E um certo orgulho ser um lixo da sociedade do consumo. Até estudante é inútil, né? Imagina um artista, um escritor. Uma das ofensas que eu recebi com os poemas do Pau do Brasil, publicando em rede social, é poeta do esgoto. Aí eu falei, bom, como seguidor do Baudelaire, eu vou tomar isso como um elogio. Esse livro, portanto, Malanga Malanga, ele fala dessa marginalidade, mas aí no nível global. É um livro que tem poemas misturados, o subtítulo é 30 poemas para ler no exílio. Então nós estamos aqui, nesses 3 últimos livros, entre pensar a nacionalidade e pensar o exílio. Pensando nessa grande massa de grupos de pessoas que, por motivos mais variados, em geral, em busca da própria sobrevivência, têm migrado, se exilado, se desterrado de um país para o outro. Então eu quis fazer isso também no plano da forma. E aí esses poemas, eles são com línguas misturadas, pensando nas situações de fronteira, pensando nos hispânicos ou nos brasileiros nos Estados Unidos, em Portugal, em outros países da América Latina, no Peru, no Chile. E aí retoma um pouco da história do nosso continente, principalmente o continente americano, em algum momento retroage para a Europa, e os poemas são escritos com línguas misturadas, principalmente inglês, espanhol e português. Bom, inclusive, uma das frases é essa, né? La integração latino-americana tendria que ser por el portunhol. Tem muita inspiração escritos em portunhol e outras línguas aparecem mesmo. Isso. Eu acho que, pensando nisso que a gente está falando da impureza, o migrante ele precisa sobreviver, ele está num estado de sobrevivência. E, claro, não tem barreira para a língua estrangeira e para a língua materna. Então, pensar nisso, na língua colocada ali a serviço de uma certa sobrevivência. Por isso misturamos as línguas em todos esses poemas. E aí eu tive a felicidade de contar com uma pessoa muito sensível a isso, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, o Fernando Villarraga, que é o cabeça, ou é a cabeça desse projeto, porque tem um poeta, Douglas Diegues, que escreve em portunhol. Ele tem um livro publicado em 2015 que foi o primeiro livro a sair por esse pool de cartoneiras. Eu acho que eram umas 5 ou 6 do Brasil, de alguns outros países da América Latina, porque, como os poemas estão em portunhol, você pode ler nas 2 bandas, né? Na banda hispânica e na nossa banda de língua portuguesa no Brasil. E aí eu gostei daquela ideia, e embora eu respeito muito o Douglas Diegues, mas eu acho que eu tenho uma diferença no projeto, porque o meu livro é muito menos eufórico, assim. O Diegues trabalha com uma coisa do humor, mas um humor celebratório muitas vezes, e esse livro é mais amargo. Aí eu ia puxar, assim, né, você falando assim, né, com esse teor mais amargo, uma das coisas que é resgatada, né, num dos poemas, é a morte pela PM de um catador, né, que em Pinheiros, na Vila Madalena, acho que plena luz do dia, assim, coisas que acontecem na periferia o tempo inteiro, mas chamou a atenção, né, o catador, o Ricardo. Eu posso ler esse poema? É o fim dessa lenga-língua, da litania, do miserere e da matilha, da novena, da dezena, da centena, da milícia. Celebrar a inutilidade da poesia é o fim. Hoje que a polícia matou Ricardo, com 2 tiros. Na frente do Pão de Açúcar, na luz cinzenta da tarde, hoje, sim, hoje, 2 tiros. Não na legítima defesa, not in the war of Iraq, but in my place. Matou com rapidez, no peito, com 2 tiros. Não no passado colonial, não no Monte de Açúcar, que se chamava Pão, nem na senzala, não. Na Morato Coelho, a da elite descolada. Não a do Bandeirante, com os 20 mil índios na corda. E livre policia, nascido no Capão, livre, free like you, like me. Mas Ricardo,
Para que passear com o papelão reciclado, se nem o poema ao lado te enxerga? De hoy hasta el fin de los días, vano afán, ciego, sordo y sombrío. Se el afán desarricó da picada de la flor, no hay pinheiros em pinheiros. Ricardo, como sabes, acá hay territorio alheio, não seu. Que vengan los turistas a pasear el safari de los prietos. Delante de la pizzería, cerca del mercado burgués, venham todos vocês, los que puedan, los que quieran. Já não existe este país, já não é de nadie, não é de nada, já não custa nada esse país. Eu fiquei feliz dessa homenagem ao Ricardo estar no livro de papelão. Sim. Papelão que eu não sabia. Quando eu escrevi o poema, eu não tinha no horizonte que ia sair pela Cartoneira, mas eu acho que é uma homenagem feliz nesse caso. E porque aqui também se mistura um pouco, as línguas muito menos, mas eu acho que era importante que a marginalidade, que a migração, mostrasse que ela existe aqui no Brasil. Os nordestinos que vieram e continuam vindo para São Paulo. Eu sou filho de imigrantes, meus pais são da zona da mata de Alagoas, chegaram aqui nos anos 60, meu pai chegou em Pau de Arara. E a gente vê também que tem um cara ali que é da periferia e que ele não é aceito em Pinheiros e a polícia se sente autorizada a matar em Pinheiros como se sente autorizada a matar na periferia, em toda parte, agora com um presidente miliciano bandido que diz que nós temos que nos armar, né? Vamos pensar quem vai dar o tiro, quem vai receber o tiro, né? Já tem um exemplo com a Marielle, né? Já dá para ter uma noção, né? Temos muitos, quem que é que... Claro, muitos. Eu vejo isso eu vejo um pouco disso no Malanga e Malanga, que tem assim uma busca pela sua negritude. Eu vejo nos dois. Eu vejo no Vapor Barato, né? É quase que assim, no jeito que a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu acho que, não sei como você me responde isso, mas eu vejo assim, naquele consultório ali, numa sessão de análise, assim, uma busca por essa identidade, essa negritude. Você acha que eu estou falando besteira ou isso faz parte da sua poética? Faz parte da minha poética e acho que faz parte daquilo que tem que ser a nossa política. Porque desde o momento em que lá nos anos 30 o Gilberto Freire começou a fazer o elogio da mestiçagem do Brasil como esse país da democracia racial, a gente se apagou. Eu sou brasileiro, eu tenho ascendência negra, tenho ascendência indígena, tenho um portuguesinho ali perdido também na minha origem, mas o que eu acho que é a grande questão? Assim, a minha cor, a cor da maioria do povo brasileiro, ela foi diluída como as culturas que nos constituem foram diluídas. Então, me interessa muito, por exemplo, pensando no Malanga, mostrar a língua heterogênea, mostrar a linguagem, melhor dizendo, heterogênea, que tem o português e que tem o espanhol, que a gente também apaga a nossa similitude, né, os nossos paralelos, as confluências da história brasileira com a história hispânica. Isso se reatualiza em cada um de nós, assim. Então, se perguntar sobre a cor, eu acho, sobre a raça, sobre a etnia, eu acho que é uma pergunta que me interessa coletivamente, me interessa individualmente também. Quem sou eu, de que cor eu sou, por que se eu estou de chinelo de dedo, eu sou mais negro do que se eu estou bem vestidinho como eu estou aqui hoje. E por que, quando eu era criança ou adolescente, se eu... Ali, minha família ali do lado de lá da ponte, né, como diz o Mano Brown. Como é que do lado de lá a gente é tratado de um jeito, do lado de cá da ponte a gente é tratado de outro jeito, por que em Moema é mais difícil do que no Capão Redondo e tudo isso. Então, eu acho que essas são perguntas que a gente precisa se colocar sempre. E eu
tenho insistido cada vez mais em recolocá-las em tudo que eu escrevo e em tudo que eu falo. Legal. Bom, eu acho que vamos reforçar então o convite para o seu lançamento. Todos esses livros falam muito, todos os livros que a gente abordou aqui falam muito sobre a conjuntura e sobre o cenário todo, ajudam a pensar o Brasil, né? Bom, 29 de junho, sábado, a partir das 5 da tarde, Armazém do Campo, a loja do MST, ali pertinho do metrô Linha Vermelha, Marechal Deodoro. Aguardo todas e todos. E vamos ficando por aqui nesse Guerrilha Cultural. Curtam, cliquem ali no sininho, venham somar com a gente. Obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal, que teve paciência de chegar até o final do vídeo.